Amados irmãos, amadas irmãs, estamos dando início nesse mês de maio ao mês da família, com ênfases voltadas para a família, para as riquezas da palavra de Deus, para as nossas famílias. Que Deus nos abençoe nesse tempo e que tudo aquilo que temos preparado diante de Deus para as nossas famílias nesse mês de maio alcance o propósito de glorificar o nome do Senhor e de edificação das nossas famílias para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, Santo Pai, te damos graças por mais uma oportunidade de, como igreja e famílias, estarmos reunidos para adorar o Teu nome. Te damos graças pelo privilégio que temos de compartilhar Tua palavra e de compartilhar, ó Deus, as grandes coisas que o Senhor tem feito na história, as grandes coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas nossas famílias. Pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia e graça renovadas sobre nós e nossas famílias. Pedimos que o Senhor nos sustente como famílias, que o Senhor nos socorra nesse tempo de tribulações. Pedimos, ó Deus, que sejamos edificados pela palavra e pelo Espírito e que as nossas famílias testemunhem e glorifiquem o nome do Senhor. Pedimos que a paz do Senhor repouse sobre nós e pedimos que possamos apreender e aprender o que Tu queres para nós a cada dia. Senhor, muito obrigado. O Senhor tem sustentado as nossas vidas, tem restaurado a saúde dos enfermos, tem fortalecido a fé àqueles que estão abatidos e tem, ó Deus, testemunhado que o Senhor é Deus que ouve orações, que o Senhor é Deus que ama e cuida do seu povo. Bendito é o nome do Senhor. Aceita, ó Deus, o culto que ora te prestamos, para a honra e glória do nome do Senhor. É a oração que nós fazemos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus teu rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, mais harmonia Ele quer trazer para você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e a sua casa. Deixe Jesus teu rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia
trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Olá! Neste mês dedicado à família, o Ministério da Família promoverá algumas pequenas ações tendo como objetivo o aprimoramento de cada um de seus componentes. Hoje lerei para vocês o trecho de um livro que ganhei quando entramos em uma nova fase da nossa vida, quando nos tornamos avós. Trata-se de O Legado dos Avós, um livro escrito por um pastor e sua sogra, uma parceria que em si já é bastante expressiva. À luz da palavra de Deus, ter filhos é uma das maiores bênçãos que o ser humano pode experimentar. Salmos 127 e 128 descrevem os filhos como herança, fruto, galardão, flechas, proteção e rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Esse conceito contraria aqueles que consideram filhos uma praga, inconveniência e interrupção de carreiras promissoras. Mas se ter filhos é bênção, ter netos é bênção em dose dupla. E é uma bênção tanto para os avós como para os netos. Conforme o salmista, o auge da bênção do Senhor são os netos. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Salmos 128, versos 5 e 6. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram de seus preceitos e os cumprem. Salmos 103, versos 17 e 18. O autor de Provérbios concorda. Identifica a glória dos avós como sendo a vida dos netos. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Provérbios, capítulo 17, verso 6. A coroa significa glória, honra e dignidade, motivo de orgulho santo e alegria. Representa um legado, a possibilidade de estender nossa influência na terra para a glória de Deus, muito depois de termos passado para nosso lar celestial. Para realmente servirem de coroas, o texto pressupõe netos fiéis a Deus, obedientes, diligentes, respeitosos. Todo avô deve ter a preocupação de ver seus descendentes andar com o Senhor, viver à luz da eternidade, investir suas vidas nas únicas coisas que são realmente eternas neste mundo: a pessoa de Deus, a palavra de Deus, as pessoas. Se desejarmos que nossos descendentes andem com o Senhor, temos que andar com o Senhor. Foi assim com Enoque e seu bisneto Noé, as únicas pessoas que Gênesis diz andavam com Deus. Por isso, os avós ainda têm uma missão de intercessão e instrução, para deixar uma herança espiritual para seus descendentes. Que desafio para nós, avós! Ser a glória dos nossos filhos e netos, porque andamos com o Senhor.
Que bênção do Senhor para nós avós! Curtir os netos como coroas dos coroas, as flechas enviadas para um mundo que nós não conheceremos, mas que continuarão nosso legado por múltiplas gerações. Amados irmãos, neste mês de maio, quero começar nesse primeiro domingo falando para as famílias, falando sobre Deus, propósitos de Deus e responsabilidades que temos diante de Deus com as nossas famílias e para com as nossas famílias. Quero compartilhar um texto bastante conhecido de todos nós, muito lembrado nessas ocasiões, e não só nessas ocasiões, mas é um texto que fala muito ao nosso coração. Está lá no livro de Josué, no capítulo 24. Josué, capítulo 24, nós vamos contemplar esse texto e ver o que Deus fala para nós. Diz assim nos versos 14 e 15: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está idoso, já na sua velhice. Ele reúne os líderes do povo e lhes dirige uma palavra. Depois ele convoca o povo e juntamente com os líderes e se dirige em outras palavras até que chegue a esse momento aqui. E nesta narrativa ao povo, ele começa a lembrar da história de Deus com o seu povo. Ele começa a falar desde quando Moisés e Arão, ele começa bem antes falando de Abraão, Isaque e Jacó, percorre aquela trajetória resumidamente, chega à libertação do povo pelas mãos de Moisés, narra as ações de Deus, descreve, refere-se e fala e lembra ao povo a entrada na terra prometida. Ele lembra que Deus escolheu um povo para si, que Deus manifestou sua graça e seu poder na vida deste povo. E o propósito do Senhor é que essas manifestações dele na vida deste povo mostrassem a todos os outros povos quem é ele. O objetivo é alcançar aqueles povos, mostrar àqueles povos o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra e o Redentor. Havia uma missão especial para aquele povo. O povo foi escolhido com uma missão. O povo não foi escolhido para viver em si mesmo, nem para si mesmo. O povo recebeu muitas bênçãos de Deus, mas cada uma dessas bênçãos eram instrumentos de Deus para que este povo alcançasse a sua missão. E Josué, na sua velhice, reúne o povo, reúne os líderes. E após relembrar esses fatos na história do povo de Deus, após enfatizar a soberania e a graça de Deus, em particular no verso 13, quando ele diz: Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Ele reafirma que tudo que o povo recebeu era pela graça. O povo nada fez para receber e merecer aquelas coisas. Deus estava concedendo. E Josué lembra isso, nesse rápido vislumbre da história do povo. Ele relembra as ações de Deus desde Abraão. E chega esse momento clímax nesse discurso, nesta palavra ao povo, em que ele mostra ao povo
a importância, lembra ao povo a importância de manter a fé no Deus verdadeiro. É interessante que ele faz um chamado no verso 14, ele diz: agora, pois, a partir de tudo isso, depois de ser lembrados disso, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. E relembra e exorta. Nós somos chamados, irmãos, todos os dias a relembrar as ações de Deus. Em particular nas famílias. Os pais são instados a fazer isso todos os dias com os filhos, andando pelo caminho, em casa, ao acordar, ao dormir. E eu pergunto se você, pai, tem exercido esse ministério de contar os fatos de Deus para os seus filhos, de mostrar os caminhos de Deus para as questões cruciais do dia a dia da nossa vida. Se você tem ensinado aos seus filhos o recurso da oração como instrumento de Deus para a comunhão, como instrumento de Deus para alcançar os propósitos de Deus na nossa vida. Se você tem ensinado aos seus filhos que Deus é um Deus que ouve oração, se você tem mostrado aos seus filhos a história da sua família e lembrado a ele histórias das ações de Deus na vida da sua família, de modo a que ele veja, que ele ouça o grande Deus que tem cuidado da sua família. Você que é avô, avó, você tem feito isso com seus netos? Você tem enfatizado isso para eles? Você tem lembrado histórias de Deus na sua vida? Você tem testemunhado isso? O texto diz: temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Integridade. Integridade significa inteireza de coração e significa também coerência. Temos que viver o que falamos e falar do que vivemos. Temos que ser exemplo para os nossos filhos e netos. Temos que ser exemplos na nossa família. É verdade que somos fracos. É verdade que somos pecadores. É verdade que somos frágeis, muitas das vezes. Incoerentes em muitas ocasiões. Contraditórios em tantas outras. Mas se nós nos apegarmos ao Senhor, reconhecermos essas nossas fraquezas, nós saberemos viver em família como o Senhor quer. Saberemos viver a prática do perdão em família e assim ensinar aos nossos filhos e às futuras gerações o que é perdoar. Não podemos querer ensinar aos nossos filhos o que é perdoar se nós não somos perdoadores. Não podemos querer ensinar aos nossos filhos e netos o que é ser misericordioso se nós não somos misericordiosos. Se eles costumam ouvir conversas nos lares e em casa que mostram rancor, falta de perdão, falta de misericórdia, eles observam isso. O texto diz que devemos servir com integridade e com fidelidade. A fidelidade está acima das circunstâncias. Há famílias que parecem ser fiéis quando tudo está bem, mas quando vem o primeiro abalo, começam a murmurar e os filhos veem os pais murmurando. E se os pais veem os filhos murmurando, precisam ensinar aos filhos que a murmuração é a pedra de toque, foi a pedra de toque que atestou o descaminho do povo de Deus quando saiu do Egito. Foi pela murmuração que o povo sofreu durante 40 anos no deserto. O povo que experimentara grandes ações de Deus, grandes provisões do Senhor, grandes milagres do Senhor, é o povo que começa logo em seguida aquela grande libertação a murmurar contra o Senhor. Servir a Deus com fidelidade significa isso. Ser fiel ao Senhor mesmo no dia da calamidade, mesmo no dia da adversidade. Saber que o Senhor é o Deus que dá e toma, mas é o Senhor que tem propósito em todas as coisas quando dá e toma. O Senhor conduz todas as coisas e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nossos filhos e netos precisam ver isso, não somente ouvir. Outra coisa, a igreja não pode substituir o papel do pai e da mãe
e do avô e da avó na educação dos seus filhos e no cuidado com os seus netos. Parte da família, o primeiro exemplo, o primeiro testemunho. E nesse texto nós vamos ver isso. O texto diz: deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais da além do Eufrates no Egito e serviam ao Senhor. Está falando aqui, lembrando ao povo de lançar por terra aquelas tradições religiosas que receberam e se concentrarem na pessoa de Deus, nas Escrituras e no Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Ele confronta o povo com uma escolha. Vocês querem servir a Deus de verdade, com integridade e fidelidade? Ou vocês querem voltar para o caminho dos deuses falsos, da tradição religiosa dos povos pagãos e dos pais quando estavam longe de Deus? Mas aí vem o exemplo. Ele diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De nada adiantaria, ou de pouco adiantaria, que Josué proferisse esse discurso, conclamasse ao povo as ações de fidelidade e integridade diante do Senhor, se ele mesmo não desse o exemplo. Ele conclama as famílias a servirem a Deus, era preciso que a sua família desse exemplo. E isso é fundamental. O testemunho tem que traduzir o que somos, não somente palavras. E o que tem afastado muita gente em muitas situações do Evangelho, talvez seja isso. Uma desconexão entre as palavras e o testemunho. Testemunho e palavras. Vida. Vida. Josué nos dá o exemplo. Ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há uma escolha a todo dia, a todo tempo. Ora, nós somos confrontados a escolher entre murmurar ou dar graças. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E somos confrontados com várias situações e circunstâncias que somos tentados a murmurar. Mas lembramos da palavra que diz: em tudo dai graças. Somos confrontados a ter medo em várias situações e circunstâncias, mas somos exortados pela palavra de que nesta hora devemos confiar no Senhor, nos abrigar nele, porque, como já dissemos, perfeito amor lança fora o medo. Somos confrontados com momentos em que somos levados a viver por ansiedade, a sofrer por ansiedade, e começamos a espalhar isso na nossa família. Mas a palavra nos diz para lançar as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. Percebam que a palavra, e constantemente temos falado sobre isso, ela cuida e trata de situações comuns do dia a dia. Deus é o Deus de milagre e de prodígios. Deus é o Deus de grandes coisas. Mas Ele se ocupa também daquilo que aos olhos dos homens são pequenas coisas. Porque tudo que diz respeito a nós é do interesse de Deus. Tudo que diz respeito a nós, Deus tem interesse. Nós somos comparados à menina dos olhos de Deus. Nós somos mencionados, Deus fala a respeito de nós, dizendo que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Veja que você não para pensar quantos fios de cabelo tem a sua cabeça, você não para. Mas a Bíblia quer dizer com isso que até essas coisas Deus cuida, Deus sabe. Ele sabe tudo o que você é, tudo o que você precisa. E independentemente das nossas fraquezas, Ele nos amou. Quando éramos fracos, Deus, na pessoa de Cristo, Cristo deu a sua vida pelos ímpios. Quando nós éramos fracos, vivendo na impiedade, Ele nos amou e deu a sua vida por nós. Josué está lembrando ao povo das provisões de Deus para o seu povo. Imutáveis provisões, poderosas provisões, constantes provisões.
o favor de Deus na vida do seu povo. E então Josué, ao final da vida, confronta o povo. Ele vai partir em breve, mas ele quer deixar esta marca. Ele relembrar os feitos de Deus na vida do seu povo. E agora ele chama o povo, e ele dá o seu testemunho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, serviremos ao Senhor. Venha o que vier, serviremos ao Senhor. Ainda que nos mostrem, queiram nos apontar outros caminhos, serviremos ao Senhor. Ainda que queiram nos apontar outros deuses, serviremos ao Senhor. Ainda que queiram apontar outras direções, serviremos ao Senhor. Esse é o testemunho de Josué. Esse é o testemunho da família de Josué. Por isso conclamo você, pai, você mãe, você avô, você avó, a testemunhar esse Deus maravilhoso na vida da sua família. Conclamo você, filho e neto, a testemunhar esse Deus maravilhoso na vida da sua família. E agora falando aos filhos e netos, a Bíblia diz que devemos, como filhos, honrar os nossos pais como ao Senhor. A Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento como promessa. Você, filho, tem honrado seu pai e sua mãe, tem obedecido e amado a eles, respeitado, servido aos seus pais com o amor de Cristo. Você, neto, tem dado ouvidos aos ensinos dos seus avós e dos seus pais, tem amado a eles, honrado a eles. E quero dizer também que nós, como família de Deus, como igreja do Senhor, exercemos múltiplos papéis na nossa comunidade, na nossa comunhão. Mesmo aquele que não tem a experiência, não tem a realidade de ser um avô ou uma avó, mas pela idade e a experiência, tem conselhos, tem instrução, pode ser bênção na vida dos mais jovens da igreja. Mesmo aqueles que não têm a experiência de ter filhos, pode ter essa experiência da instrução, do testemunho, do exemplo na vida dos mais jovens. Mesmo aqueles que já não possuem seus pais aqui neste mundo, podem ter a experiência de honrar os mais velhos. Quando Paulo escreve a Timóteo, orientando Timóteo e a Tito, orientando o trato na igreja, ele fala como nós devemos nos dirigir, tratar e até mesmo exortar os idosos e os jovens. A Escritura toda fala sobre família. A Escritura toda fala sobre os papéis na família. De modo que se um da família renega o seu papel, ele põe a família em grande risco. Ele põe a família em grandes dores. Amados irmãos, que cada um de nós possa exercer o seu papel que Deus nos deu na família. Pais, mães, maridos, esposas, avós, avós, filhos, netos, irmãos, tios, sobrinhos, primos. Se cada um de nós exercer esse papel na família, nós glorificaremos o nome do Senhor. Mas isso começa em nós. Que possamos fazer como Josué, colocar em prática isso. E possamos mostrar com palavras e atitudes e dizer: eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.